Bom dia, people. Então vamos a algumas curiosidades aí de biologia celular, né, dentro da biomedicina. Então os nossos cromossomos são aquela parte, né, dentro do núcleo da célula responsável aí pela transmissão das nossas características, né, de geração em geração. Então os cromossomos, eles possuem uma parte deles que se chama telômero. E nas células somáticas, ou seja, nas células que não são as sexuais, esse telômero, a cada reprodução celular, ele vai diminuindo, o que gera o envelhecimento do nosso corpo como um todo. Nas células germinativas, isso acontece, mas muito menos. Okay? Evidentemente, né, que o organismo ele tem essa questão de manter o máximo possível para que a espécie se siga. É simplesmente uma lógica. Okay? A questão é que nas células somáticas existe uma enzima chamada telomerase, só que inativa. E essa telomerase, que por algum motivo ela é ativada nas células que se tornam cancerígenas, essa enzima impede a diminuição do tamanho desse telômero. O que significa que aquelas células, elas podem se reproduzir à vontade e elas não envelhecem, o que se chama de imortalidade celular. Então as células cancerígenas são extremamente geniais nesse sentido. Se reproduzem e elas não envelhecem. Por isso que é tão difícil tratar o câncer. Okay? E a gente poderia pensar, nossa, que bacana, né? Essa genialidade delas. Só que é uma genialidade patológica, não é apoiada pela biologia celular. Okay? Então a gente poderia pensar, tá, mas e se eles descobrisse alguma coisa onde ativasse a enzima telomerase das células saudáveis, somáticas, então elas poderiam se reproduzir e não haveria esse envelhecimento celular. Há isso, de certa forma. E isso é uma planta muito usada, inclusive, pela medicina chinesa, chamada astragalus. A questão é que esse astragalus, ele também abre espaço para que células não tão organizadas, não tão saudáveis, aonde se a pessoa não fizesse uso de coisas nesse sentido, naturalmente elas poderiam entrar em apoptose, que é a morte celular. Então a pessoa ingere um monte de coisa boa, só que essas coisas boas também vão servir de terreno fértil para as coisas ruins se expressar. Olha, vejam isso, né? Essa relatividade das coisas, né? Então, fazendo um link com as questões do mundo também, onde há muitas expressões, entre aspas, de genialidade, mas são expressões mais patológicas do que saudáveis. Então, se naturalmente as células somáticas têm essa enzima inativa, então isso faz parte dessa estratégia biológica, estratégia da própria vida. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer tentativa de imortalidade do corpo físico não é apoiado pela biologia celular, não é apoiado pela biologia da vida. Ou seja, aquilo que chamamos de envelhecimento e morte faz parte da estratégia da eterna jovialidade de corpos mais sutis que fazem parte de nós. Ok? Então, cuidar da saúde, sim, sem dúvida nenhuma, mas buscar a imortalidade é uma tola genialidade. Gratidão e até mais.